Então, eu vou falar da organização do intérprete, tá? Tá, então tem umas etapazinhas, né? A primeira coisa que acontece é que você tem um contato para um trabalho. Então, as pessoas vão te chamar para um trabalho, né? Depois você tem a fase pré-evento, a fase do evento e a fase pós-evento. Basicamente, são 4 etapas, tá? Quando tem o contato para o trabalho, vocês vão perceber que o primeiro contato, a empresa normalmente faz uma reserva contigo. O que é a reserva? Eles querem ver a disponibilidade, se você tem disponibilidade para aquele dia, mas ele não está fechando o evento ainda naquele momento. Tá? Porque aí ele vê se você tem disponibilidade, ele fala para o cliente, olha, eu tenho um intérprete que pode participar nesse dia. Tá? Porque não adianta nada ele fechar um evento, chegar no dia, todos os intérpretes já estarem contratados por outras empresas. Então ele fala assim, ó, reserva aí que eu quero ver se eu consigo fechar um evento. Tá? Aí você pega e já salva isso na sua agenda. Por que é importante você já salvar nesse ponto na agenda? Porque dependendo da demanda, que é o que a gente está vendo agora, né, Raquel? Sobretudo final de ano, isso é muito comum, começa a ter muita reserva para muitos eventos. A demanda no final do ano é sempre mais alta, né? Então começa a ter reserva atrás de reserva atrás de reserva, e você pode acabar se confundindo, pode acabar esquecendo de um, né? Então você já salva na agenda como reserva. Tá? Aí, quando for reserva, você pode fazer várias reservas no mesmo dia, porque nenhum foi confirmado, tá? Só que você recebeu uma reserva de um primeiro cliente, tá lá reservado. Chega um segundo cliente e fala, eu tenho um evento, vamos falar aqui, ó, para o dia 10 de dezembro. Aí você vai olhar na sua agenda, tem uma reserva para o dia 10. Aí você fala, bom, já está confirmado esse evento? Ela fala, não, é reserva. Eu falo, então tá bom, eu tenho uma reserva nesse mesmo dia. Se confirmar, eu te aviso. E é a mesma coisa, se essa segunda reserva confirmar, você liga para o primeiro cliente e fala, olha, tem um evento aqui, tem uma demanda para o dia 10 confirmado. O seu está confirmado? Aí ele vai falar, não, ainda é só reserva. Aí você fala, então tá bom, desculpa, eu vou pegar o outro, tá? Mas você tem que ser educado, polido, né? Mas transparente, né? O que você não pode fazer é chegar no dia, ele contar com você e você não ter falado nada, né? Então, você tem que ser muito claro, ter uma boa relação com as empresas e falando, olha, tem uma reserva tal dia, surge uma demanda, né? Aí você tem a confirmação e aí você começa a fazer todos esses contatos, tá? Aqui é um exemplo da agenda. Aqui você vê, ó, que tem evento, evento, teste, evento, mas você também tem reserva, reserva, tá? Isso aqui é um exemplozinho, mas é para vocês perceberem que você tem que sempre marcar tudo na agenda. No meu caso, eu uso o iCloud porque ele sincroniza com o meu celular, tá? Então, eu jogo aqui, para mim é muito prático, né? É como eu falei, cada um usa o sistema que quiser. Esse foi o sistema que eu desenvolvi, para mim funciona muito bem. Eu estou no meio da rua, eu recebo uma demanda, já olho no meu celular e vejo. Ah, tenho, não tenho, como é que tá, como é que não tá, né? Então eu uso esse sistema que tenho voltando, tá? Você tem primeiro a reserva, depois que a reserva se confirma, vira evento, tá? Tem o teste também, mas o teste não é. Aí sempre colocando os horários, tá? Aqui eu coloco lembretes com 2 dias antes, um dia antes, depois 2 horas antes de sair para o evento, tá? E sim, isso aqui é uma coisa importante, tá? Aqui não dá para ver, mas aqui dá para ver.
Eu coloquei aqui RSI. No caso do evento de hoje, foi um evento RSI, porque é remoto, foi remoto, né? É interpretação simultânea remota, né? Então, eu coloquei aqui porque o evento seria em casa, não teria o tempo de deslocamento. Quando eu tenho evento presencial, eu coloco onde vai ser o evento, para eu saber, inclusive, o tempo de viagem que eu levo de um lugar a outro, né? E eu já configurei isso junto com o Waze, que o Waze atualiza para ver trânsito. Então, o Waze me avisa quando que eu tenho que sair, né? Pelo menos para chegar com antecedência. De qualquer forma, é sempre melhor você sair com antecedência. Já me aconteceu de furar o pneu, né? Então, eu sempre saio com bastante antecedência. Nesse caso, tive tempo de trocar o pneu e ainda chegar a tempo no evento. Mas, na pior das hipóteses, deixa o carro onde está, pega um Uber e vai. Pega muito mal para o intérprete chegar atrasado. Pega muito mal, né? Raquel, me corrija aí. Pega mal mesmo, com certeza. Bom, aí, beleza, o evento foi confirmado, né? Você tem que se organizar. Você faz uma organização pré-evento, tá? De novo, isso sou eu, tá? Mas uma coisa que eu faço é organizar o desktop. Eu deixo o mínimo possível de coisas no desktop. O mínimo. Eu apago tudo e eu só deixo as pastas dos eventos que eu vou ter naquele mês ou naquela semana. Eu deixo sempre o mínimo, mínimo, mínimo possível. Porque se você tiver que salvar alguma coisa antes do evento, você já salva aqui no desktop que você vai usar, né? Que aí fica muito mais fácil de você achar, principalmente durante o evento, que você não se perde nas suas pastas, tá? Depois que você acabou o evento, aí tá. Aí beleza, aí você já pega e já joga na tua pasta de eventos, tá? Mas o desktop ele tem que estar o mais clean possível, para mim. Cada um é cada um, né? Mas isso para mim é fundamental, para eu não me perder. Tá? Aí você organiza o desktop, depois você solicita material para o cliente vai te mandar material, e aí você cria uma pastazinha, né? Essa pastazinha aqui você pega e começa a receber o material, né, com as apresentações. Isso aqui é tudo que você vai usar no dia do evento, tá vendo? São várias apresentações, você cria a pasta para o evento daquele dia, tá? Bom, mais ou menos isso. E você estuda, prepara sua pasta, faz tudo direitinho. Isso serve tanto para RSI quanto para evento presencial. E aí, antes do evento, você separa o material. No dia do evento, você tem o evento presencial, ou de RSI, mas de qualquer forma você tem que ir separando algumas coisas, né? Então, você vai separar caneta, papel, computador. Não se iludam, levem umas 200 canetas para o evento, porque, né, aquela famigerada Lady sempre aparece, né? A Lady Murphy. Então, você leva uma caneta, ela vai falhar, e toda a comunicação em cabine você faz escrevendo normalmente, né? Tanto é que eu brinco muito com os colegas, né? Que eu posso esquecer o computador na cabine, mas eu nunca esqueço um papelzinho onde eu fiz a anotação. Porque ali onde você faz a anotação, às vezes você está conversando com seu colega, né? Às vezes você está frustrado com alguma coisa, você escreve um palavrão no papelzinho, né? Então, o papelzinho ali é uma coisa que você nunca vai esquecer dentro da cabine, tá? Você prepara o computador, você verifica os horários, o trânsito, como é que está. Se for em RSI, você vai ter que conferir a conexão na hora do evento para ter certeza,
porque se for um evento em RSI, a tua conexão tem que estar muito boa, né? Tem que estar muito boa. E não só de download, upload também. Então, eu tenho aqui em casa a fibra ótica, mas eu também tenho um modemzinho portátil, porque se der algum pepino, ele é meu backup, eu vou lá e uso correndo, tá? E a tabela de eventos que eu vou falar mais tarde, tá? Bom, aqui a conexão, aqui ela estava fraca hoje, tá? Mas o upload estava melhorzinho. E isso é muito importante, tem sempre que testar, né? E o pós-evento, então, acabou o evento, você atualiza a tabela de eventos, você organiza suas pastas e beleza, tá lindo, né? Pronto. E aí, como é que começou, então, a minha tabela de eventos, que é onde eu queria chegar, né? A tabela de eventos, eu comecei com ela em 2013. E quando eu comecei com ela, ela era super simples, tá? Era super simples, era o dia, as horas de evento, as horas extras, se tivesse o contratante, o valor, o nome do evento, pago ou aberto, e o parceiro. Com o tempo, ela foi evoluindo. Tá, deixa só eu ver uma coisinha aqui, Raquel, antes. Opa, desculpa, eu fechei. Tá, eu vou deixar aqui, só que eu vou abrir um modelinho que eu fiz. Deixa eu ver aqui, Raquel. Você viu que eu coloquei GDA, né? Galera da adrenalina. Ó, fiquei feliz. Tá. Pronto. Quando eu comecei, então, eu comecei com uma tabela super simples, tá? Eu colocava aqui a data, né? Eu sempre coloquei a data aqui por o mais detalhado possível. Então, terça-feira, 1º de janeiro de 2013. E por que isso? Porque você tem eventos a semana toda. Se você só coloca o dia, às vezes você esquece, tá? Aí você tem que entrar no calendário para ver aquele dia. Às vezes você olhando aqui, fala, ah, aquela quarta-feira, lembrei. Aquela quarta-feira foi assim, assim, assado. Então, eu coloco a informação. Aqui tinham as horas extras, o contratante, valor e tal. Aí foi a primeira formulazinha que eu fiz, que ela acaba somando. Então, se fosse R$ 100, ela já pegava e já atualizava ali, tá? Só que a soma era só isso aqui. Em 2014, já começa a vir mais informações. Então, ó, já dá uma evoluídazinha. Tá? Então, tem o número de horas extras, as horas, o contratante, o valor. E aqui eu já comecei a fazer uma outra formulazinha. Então, ó, foram 7 horas de evento, já teve 1 hora extra. Tá? Se a diária for R$ 100, a diária é 25%. Aí você pega e, vamos lá, que fosse 200. Tá? Ele já pega aqui, digamos que fosse R$ 50 a hora extra. Ah, pronto. Foram 3 horas extras. Ele já calculava tudo ali para mim. Tá? Então, tinha aqui o contratante, o nome do evento, a situação, se estava pago, pendente e o parceiro. Tá? Em 2015, evoluiu ainda mais. Não, em 2015 não evoluiu nada, ficou exatamente igual. Tá? Em 2016 é que começa a evoluir. Tá? Aqui em 2016 eu comecei a ver todas essas evoluções, elas foram aparecendo por necessidade. Tá? Então, eu vi aqui que eu precisava colocar o parceiro e tal. Quando eu chego em 2016, eu começo a colocar o horário do evento, tá? De que horas até que horas foi, e a entrada no local, a saída do local, porque algum contratante me questionou.
A partir do momento que algum contratante me questiona, eu já começo a inserir esses dados na tabela. Então, começa a ser por necessidade, né? Então, se eu não me engano, perguntou assim, você não fez o evento tal? Eu falei, fiz sim. Fiz sim. Inclusive, eu cheguei na hora tal, o evento começou na hora tal, acabou na hora tal e eu saí na hora tal. Então, foi por isso que eu já inseri esses dados aqui, né? Então, a quantidade de informação da tabela vai surgindo a partir da demanda, né? Então, aqui já era uma tabela um pouco mais complexa, né? Aí eu tinha a entrada e saída no local, e isso era muito, né? Passou a ser fundamental para mim, né? Eu sempre coloco a hora que eu cheguei, a hora que eu saí, né? De que horas até que horas foi o evento. O contratante, o valor, né? A situação. O nome do evento é sempre importante, a situação, se foi pago pendente e o parceiro, né? Em 2017, eu acrescento essa informação aqui, ó, pago em, né? Porque eu comecei, eu acho que foi porque eu comecei a declarar imposto de renda e começar a procurar, né, nos extratos quando é que tinha sido pago. Eu sabia que tinha sido pago, mas eu não sabia quando tinha sido pago. Então, eu começo a procurar no extrato, eu já sabia exatamente quando tinha sido pago. Tá? E foi evoluindo até que a gente chega em 2021. Tá? Eu cortei aqui uns pedaços, mas era só. Tem um negócio legal em 2016 que eu esqueci de falar que eu comecei a fazer, que é isso aqui. Tá? O total do ano, tá? O total do ano pago, o total do ano pendente, a média total do ano e a média paga do ano. Porque já teve ano que ficou alguma coisa pendente. Então, me dava a média paga do ano. Eu comecei a ter um controle maior das minhas contas, né? E isso foi muito legal, porque como é um trabalho freelancer, tem mês que você ganha muito bem, tem mês que você não ganha nada. Na pandemia, então, foi uma loucura, né? Só que depois você pega e faz a média do ano, tá? E aí você começa a ver quanto que você está recebendo mais ou menos por mês. Você já começa a ver, né? E tem que ser muito organizado. Então, você sabe que tem meses que você trabalha mais, tem meses que você trabalha menos. Então, você já reserva uma quantia e você sabendo a média por mês, né? Você fala assim, eu sei lá, eu sei que em fevereiro vai ter pouco evento, mas em dezembro a demanda foi alta, eu já guardo um pouquinho para os meus gastos médios do mês de fevereiro, né? Então, você começa a ter um controle financeiro da sua vida ali muito importante, né? Então, você vai fazer uma média e você vai tirar lá, sei lá, R$ 1.000 por ano, 2.000, 10.000, né? 50.000, já pensou? Né? Seria muito bom, né? Mas você começa a ter uma média do mês, você sabe quanto que você gasta, quanto que você ganha, e isso ajuda bastante, tá? Então você começa a ter esse controle a partir de 2016 foi muito bom. E em 2021 a tabela fica bem completinha. Peraí, deixa eu guardar aqui. Essa é a tabela que eu passei para a Raquel. A minha tabela hoje, ela tem um pouquinho mais de informação, porque, de novo, vai conforme vão surgindo as necessidades, você vai colocando. Tem também, opa, desculpa, tem que pensar também
E teve muita informação que eu coloquei e eu parei de usar. Né? Eu falei, eu coloquei essa informação, mas acabava que eu não usava e eu tirei da tabela. Também não tem por que ficar insistindo em informação que você não usa. Né? Então, aqui, só que dessa vez, aqui já começa a ficar com fórmula. Né? Então, digamos que o evento tenha começado às 8 da manhã, foi até meio-dia, retomou às 14 e foi até às 18. Pronto. Ele já calculou para mim a hora, tá vendo? Já calculou a hora certinho, quantas horas deu de evento, já calculou o número de hora extra, tá? E isso é bom porque para a gente, para o intérprete, a diária ela é de 6 horas. Tá? Então, a gente tem uma tolerância de 15 minutos. Tá? Então, vamos pôr aqui, ó, 9 e vamos pôr 17. Tá? Então, a gente tem uma tolerância com o contratante de 15 minutos. Sempre a gente vai começar a contar a hora extra a partir do 15º minuto. Então, beleza, foi até 17. Opa, desculpa. Foi até 17h15. Pronto. Ele já contabiliza para mim as horas extras. Tá? Aí, vamos pôr aqui. Vamos pôr 100 com a hora extra 25. Tá. Deixa eu ver se está com a fórmula. Tá, pronto. Então, aqui, ele já calcula direto para mim o valor do evento com o número de hora extra. Tá? Foi até às 18h15. Opa, foram 2 horas extras a 25. Ele já calculou para mim. Tá? Isso ajuda bastante. Tá? Antes eu fazia isso tudo quando era aqui em 2013, eu nem tinha essas informações direito, e quando eu colocava as informações, eu colocava era manualmente. Eu colocava 1 hora, o evento durou aqui, ó. O evento durou 7 horas, equivalia a 1 hora extra, contratante fulano e o nome do evento. Só. Mas ele não colocava fórmula. Com o tempo, eu fui colocando as fórmulas para me ajudar, a facilitar. Tá? Essa informação aqui, ela passou a ser muito importante, que é o valor em dólar, o valor em euro ou o valor da nota. Porque quando você recebe, por exemplo, em dólar ou em euro, digamos que eu tenha recebido em dólar, tá? Eu recebi o valor em dólar. Ele entra na conta, só que na hora que você vai trocar, ele entra na conta, ele vai aparecer um número quebrado, sei lá, 150 dólares. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar assim, ó, 150 dólares vezes 5,23, por exemplo. Ele dá um valor quebrado, 784,5, tá? Então, aqui você coloca 784,5 e não é tão evidente, né? Começam a ficar valores quebrados, né? Então, na hora que você troca o dólar, já começou a ficar uma coisa um pouquinho mais complicada, e aí você coloca esse valor quebradinho na tabela. Valor em nota. Muitas vezes a gente emite uma RPA, né? Que é recibo para pessoa autônoma, alguma coisa assim. Quando a gente emite esse recibo, eles vão fazer o pagamento, só que eles vão descontar o INSS.
Então, digamos que você tenha feito uma nota de R$ 250, tá? Na hora que for pago, o valor que vai ser pago vai ser 200, porque 50 eles tiraram para o INSS, né? Então, eu coloquei aqui essa informação que passou a ser importante, porque muitas vezes eu colocava o valor na tabela, eu colocava que eu combinei com um contratante estrangeiro, US$ 150. Mas na hora que eu ia colocar, ele já me dá a projeção aqui do que está faltando, entendeu? E aí, bom, é porque eu mexi na tabela, ele tirou aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ele vai calcular. Porque como eu apaguei as outras linhas para ficar mais fácil, deu erro. Pronto. E aí ficava um pouquinho complicado de ver, por exemplo, a projeção do que estava pendente, né? E aí, como ficava difícil ver o que estava pendente, eu acabei colocando essa informação a mais aqui, tá? E aí ficava assim, ó. Aqui nesse caso, bom, é porque eu mexi na tabela, mas de qualquer forma, vamos lá. Era 784, deixa eu ver, tá com hora extra aqui, não, não tá, então tinha que ser. Ah, pronto. Bom, na verdade, hoje está tudo com tabelinha, viu? Está tudo com fórmula, então eu não passo por essa vergonha que eu estou passando agora. Tá. Aqui estava 784,50. Eu colocava aqui, ó. Enquanto não está pago, fica em vermelho e fica aqui pendente. Tá? Tá pendente. Antes eu colocava como pendente, se você olhar, aqui eu colocava aberto. Agora não, agora eu deixo escancarado que está pendente. Aí, beleza, foi pago. Pronto, beleza, foi pago. Aí eu vou colocar quando é que foi pago. Se for em dólar, eu coloco aqui, ó, o dia que foi pago. Foi pago no dia 1º de março. Só que eu peguei e troquei isso só no dia 29 de março, porque o câmbio no dia 29 estava melhor. Resolvi trocar no dia 29. Então, já coloquei essa informação também. Eu coloquei o dia que foi pago, porque eu aviso o contratante que foi pago, só que como eu demorei para trocar, às vezes eu posso me perder, né? E acaba que eu me perco porque eu recebi o dinheiro, mas ele só entrou na minha conta mesmo no dia que eu troquei, no dia 29. Então, essa informação passou a ser importante também. Você coloca a língua que você trabalhou no evento e o parceiro. E aí ele vai te dando todas as informações. Vamos lá, ó. Opa. Pronto. Né? Vamos lá. 200, 200, 200. Tá. No final, ele vai te falar qual que foi a sua média total do ano. Tá? É porque aqui está com fórmula. Eu teria que pôr aqui 200 também em tudo, eu acho. É isso. Pronto. Eu colocando 200 em tudo, aí ele começa a contabilizar. E hoje a minha fórmula, ela está quanto que eu recebi agora, até agora, né? E ele me dá contabilizado por 12, né? E aí você tem o total do ano, quanto que você recebeu e quanto que isso equivale por mês. Então, conforme a demanda vai aparecendo, você vai colocando informação.
né? E isso vai facilitando muito para você não se perder, tá? Depois você tem o contratante. Aqui você começa a ver qual contratante fez, isso é fundamental. E o local onde você está fazendo o evento passou a ser fundamental também. Tá, deixa eu ver, acho que em 2013 eu nem colocava. Não, não colocava aqui o local. Mas para você saber onde foi realizado o evento. E agora, como a gente tem feito muito trabalho de casa, quando é trabalho de casa, a gente coloca RSI, né? Quando não é, você coloca, sei lá, Itamaraty, tá? Às vezes é um contratante que te chama muito, sempre no mesmo lugar, mas um dia ele resolveu te chamar para fazer em outro lugar, para você não esquecer. Aí você sabe que você foi fazer aquele evento, sei lá, no Eixão, né? Você sabe onde é que foi. Tá? Aqui o nome do evento. É importante você saber isso até para quando você for atualizar o seu currículo. Então, na hora que você vai atualizar o seu currículo, você já sabe a data de quando foi, né? E o nome do evento. Isso ajuda bastante, tá? E essas informações aqui, para mim, elas se mostraram fundamentais para os pagamentos. Aqui, essas informações, elas se mostraram fundamentais na relação com o contratante, tá? Porque, às vezes, o contratante, ele não é tão organizado quanto você, tá? Já aconteceu de contratante se perder e esquecer que tinha contratado. Isso acontece. E as pessoas são humanas, às vezes eles se esquecem. Então, quando você começa a ter esse controle, eu já peguei e já mandei assim a informação, ó, para o contratante. Eu vou, mando assim. Na hora que eu mando, que ele olha, né, que eu tenho a hora do evento, de manhã e de tarde, quantas horas, entrada no local, entrada de saída, número de hora extra. Na hora que você manda para ele com todas essas informações, o dia, né? Hoje é dia 23/11, né? Na hora que você manda isso para o contratante, facilita muito o trabalho dele, até para ele se organizar, para ele ver no controle dele, ou então, caso ele não tenha essa informação, para justificar o porquê de você estar cobrando, né? Então, você ser organizado é fundamental, tá? Uma coisa é você chegar e falar assim: ô, João, aquele evento lá do dia 23, como é que tá? Ele fala: que evento foi? Ih, rapaz, não lembro. Eu lembro que foi dia 23. E dia 23 é o que dia? Deu segunda? É totalmente diferente de você chegar e falar assim: ô, João, o evento da terça-feira, 23 de novembro de 21, que tiveram 2 horas extras, o evento durou 7 horas, cheguei no local na hora tal, saí no horário tal. O nome do evento é, sei lá, Rebimboca, né? Ó, Rebimboca, né? O total foi tanto, não sei o quê. Ó, aqui para mim tá constando que não foi pago ainda não. Foi pago para você? Aí ele vai falar: olha, deixa eu conferir aqui. Aí vai falar: ah, para mim foi pago. Aí você vai falar: foi pago que dia? Aí vai falar: ah, no dia tal. Aí você entra lá no seu extrato e fala: olha, não, o pagamento que foi do dia tal, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, contratante João. O João, ele pode ter te contratado no dia 23, né? Mas ele pode ter te contratado também no dia 4 de abril, por exemplo. Aí como é que você vai saber qual pagamento foi feito? Então, se você tem o controle de qual pagamento foi feito e quando é que ele foi feito, começa a ficar mais fácil, né? Aconteceu recentemente comigo. Eu tinha feito vários eventos para o mesmo contratante e tinha ficado um em aberto em abril,
né? E aí eu falei, olha, o de abril não foi pago. Eu tive essa conversa. E eu mandei o print aqui da minha tabela, dos meus extratos, dos pagamentos feitos. E com tudo isso, ela falou, nossa, Zé, você tem toda a razão. Foram lá e me pagaram. Né? Então, assim, você tem que ter jogo de cintura, né? Não chegar também chutando a porta, mas você vai mostrando que você tem um controle do negócio. Na hora que você mostra que você tem o seu controle, isso ajuda a você mesmo, porque você não se perde, você sabe o que está faltando, o que não está faltando, e você também ajuda o seu contratante, que às vezes ele se desorganiza, não é por maldade, não é por má fé, às vezes é só desorganização, né? E eu, eu tenho organizado alguns eventos aqui para os colegas, eu tenho visto o quanto dá trabalho organizar evento. O evento de hoje, nossa, eu estava perdendo cabelo, Raquel, né? Tava impressionante. Então, assim, dá muito trabalho você organizar evento. Então, às vezes, não é por má fé, simplesmente a pessoa se desorganizou. Então, se você não tiver um controle muito forte, né? E quando o volume de eventos começa a ficar muito, você começa a ter vários eventos, você se perde. Você já não sabe mais quem te contratou, quem te pagou, quando pagou, quem que está devendo, quem que não está devendo. Então, esse controlezinho é fundamental, né? Ele é fundamental, até porque a gente tem outras coisas para fazer no dia a dia, né? E acaba que você esquece, você fala assim, amanhã eu atualizo minha tabela, né? Depois de amanhã eu atualizo minha tabela. Não é muito bom. Eu recomendo atualizar a tabela ao final do evento, né? Ao final do evento, na hora que começa o evento, eu já deixo a tabela aberta para eu colocar entrada no local, saída do local, né? Nesse caso aqui, se for RSI, é a hora que eu conecto, né? Digamos que o evento foi às 9 horas, normalmente a gente conecta 1 hora antes, né? Então tá, aqui é a hora que eu conecto, tá? E se for RSI, né, igual tá aqui, na hora que acaba o evento é a hora que desconecta, porque normalmente eles fecham a sala. Então pronto, acabou. Então é bom você fazer isso. Você abre a tabela no início do evento, fecha a tabela ao final do evento e você tem o controlezinho certinho. Por que que isso aqui é importante também? Isso aqui é importante, sobretudo, para evento presencial. Quantas vezes, Raquel, a gente não vai para um evento, aí tem aquele monte de intérprete que fala, quem vai fazer o controle das horas? Né? Sempre tem. Quem vai anotar as horas? Quem vai fazer o controle? Porque você tem que saber exatamente que horas começou, que horas acabou, né? E tem sempre um felizardo que fica de responsável de anotar as horas e depois calcular as horas. E eu sou disléxico, eu vivia errando as horas. Me dava um frio na barriga quando eu ficava responsável de marcar as horas. Falei, vou jogar a fórmulazinha, não tem mais erro. Então, pronto. Aí, com isso aqui, você tem todas as informações que você precisa para se organizar, né? Eu acho que eu acabei, Raquel. Muito obrigada, Zé. Eu vou tirar as pessoas da cabine aqui para eles poderem interagir contigo. Adorei. Beleza. Deixa eu...